Gravar aqui pra ver se eu tô muito ruim pra dar aula ou se. É, como diz, né? Nenhum macaco enxerga o próprio rabo. Bom, hoje a aula vai ser sobre processadores como na aula passada, só que dessa vez vai ser um pouco mais prático. Vou ensinar vocês a usar alguns recursos meio diferentes. Para isso, eu vou ter que usar uma coisa que eu acho que vocês não gostam, que é a tal da telinha preta conhecida como terminal. Aí esse aqui são alguns comandos básicos. O CD é uma analogia a Change Directory, que é para você mudar de pasta. mkdir, Make Direct, é uma coisa para Make Directory. Que é para fazer diretório? É, para você montar uma pasta nova. Você criar uma nova pasta. O gedit é o editor de texto. E esse aqui é um comando que eu vou acabar colocando ali, que é para você compilar um arquivo. Eu vou acabar usando a telinha preta, vou pedir para vocês não usarem o CodeBlocks, porque a gente vai utilizar umas bibliotecas diferentes, algumas coisas, e para você fazer isso funcionar no CodeBlocks, no Qt Creator, ou em qualquer outra ideia pronta, você tem que configurar ele. E eu não sei fazer isso. Já no terminal não tem jeito, é sempre o mesmo comando. Então, hoje a gente vai acabar usando eles. Mas qual a diferença você usar o terminal e o CodeBlocks? Porque o CodeBlocks ele sempre vai usar o mesmo comando para compilação arquivo. Tem algumas bibliotecas, a math.h, que é uma biblioteca matemática, as duas que eu vou usar hoje, de PTEDS e OpenMP, que é para poder usar vários núcleos do processador, você acaba tendo que mudar um pouco a sua linha de compilação. Aí você tem que configurar o CodeBlocks para ele compilar do jeito que você quer que ele compile. E também vai ter uma outra try que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que vai mostrar se vocês vão ficar bem putos comigo. E... A comida dá um nervoso. Roubar com a comida da escola. Então, vamos lá. Como eu sei que vocês vão abrir o Facebook comigo mandando vocês fazerem isso ou não, eu já postei no Facebook ali os arquivinhos que a gente vai usar hoje. O primeiro vai ser o melhor do mundo. O que é o melhor do mundo? Olhando esse código, o que ele faz? Alguém consegue me dizer por que esse é o melhor código do mundo? Que tu vai crescer A e B até 1000 ou vai colocar... Hã? Ele vai crescer A, vai crescer B. Até chegar a 999. 9.999.000. No final das contas, o que ele vai fazer? Ficar somando. É, só fica incrementando, não vai fazer nada. É. E tem coisa melhor do mundo para se fazer do que nada? Então, pra mim, esse é o melhor código do mundo. Aí aqui, olha, vou compilar ele. Ele está na minha pasta aula, Change Directory aula CPU. O melhor do mundo? É. Isso aqui. Ah, e quando vocês forem extrair esses arquivinhos, uma dica que eu dou para vocês é vocês extrair direto na pasta aluno. Para vocês não terem que ficar mudando de pasta aqui. Facilita um pouco a vida. Aí aqui, um outro comando que eu esqueci de colocar é o ls, que é list. Ele lista todos os arquivos que tem na pasta. Aí no caso, o melhor do mundo está aqui. Aí para compilar ele, gcc, melhor do mundo. Você pode clicar a tecla Tab que ele completa para você a frase. Legal. Tracinho O. E depois esse tracinho O, ele é um comando para você poder dar um nome de um executável. Se você quiser, você pode deixar só até aqui. Onde eu coloco para ele executar? Onde eu aperto? Calma, moça. Primeiro você tem que compilar ele. Mas ele tá... Eu não consegui chegar na tela preta. Não consegui chegar na tela preta. Abre o terminal. Aplicativos. Aqui? Deve ter acessórios. Terminal. Aí sim.
Pronto, agora você também tem uma telinha preta para você brincar. Vê se você consegue chegar nesse ponto. Aula CPU? Não, isso, a aula CPU é a pasta que eu tô lá. Colocar CD? Aonde que você extraiu o... Gabriel. Tá Pessoal. aí? Tá. Dá um ls aí no terminal. Só para ter certeza que tá tudo certo. Beleza. Tá ali, melhor do mundo. Agora coloca essa linha de comando que eu coloquei aqui, GCC. Melhor. CC. Se você colocar só ME e clica Tab, ele já vai completar para você. Olha, completou. Aperta OK? Daí você coloca aqui, traço O e XZ, que é para ele gerar um executável. Traço O. Pode depois? Vai, dá um Enter. Não deu nada. Não, beleza. Agora dá o LS. Vê se apareceu um EXE ali. Tem o X. Então, ele é seu executável do seu programa. Olha. Aí para você executar ele, você coloca o comando ponto barra, que é para você executar, e o nome do executável. Daí, eu vou pedir para você antes colocar o comando time. Esse comando time ele vai fazer tipo code blocks, que é medir o tempo de execução. Daí aqui no meu computador, vamos ver quanto tempo que vai demorar para executar essa coisa maravilhosa. 3 segundos. Agora... Esse foi mais rápido. Então, quanto? Um segundo. Um segundo? É, esse tem 90. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Vocês lembram que eu falei para vocês da memória cache, dos registradores, que são memórias menores, mas que tem um acesso muito mais rápido, blá blá blá. Como o B é o que vai dar mais volta nessa coisa toda, a gente pode muito bem tirar aqui, ao invés de int, colocar register. Isso aqui eu vou sugerir ao compilador, ao GCC, para essa variável ele já salvar na memória cache do processador. Para mim ter um acesso bem mais rápido. Daí eu dou aqui Ctrl S para salvar. Na hora que eu salvo, ele some aquele asterisco que tinha ali, aqui na abinha. Daí eu compilo ele de novo e executo. Vamos ver se eu melhorar o tempo. Nossa. Vamos ver no meu. Como é que é? Agora eu coloquei. Ah, não, peraí. Se você for clicando a setinha para cima, ele vai voltando os comandos que você já deu. Ah, tá. Que legal. Só dá o Enter. Enter. Compilou. Agora dá um time XZ de novo. Esse aqui? É. Deu mesmo. Deu mesmo. Salvou? Tô vendo. É que eu não apaguei a tela. Nossa. Não. Esse compilador aqui tá meio estranho. Vou ter certeza. Não, você está salvando em outro lugar. Isso aqui está aberto na pasta temporária. Isso aqui é o que se abriu do zip. Pode ver que ele está coisa ainda. Ah, você acha que você me enrola? Salve. Beleza, compila. Agora eu vou... O GCC lá. Isso? Isso. Caramba! Ou seja, aqui, por usar... Menos de um segundo? Hã? Menos de um segundo aqui. Ah, aqui também, deu meio segundo. Meu deu 0.288. Ou seja, a gente teve um ganho de desempenho aqui na ordem de umas 7 vezes, né? Caramba! Agora, tem uma outra brincadeirinha, que é o seguinte. Se ao invés do register, eu posso manter o int. Eu posso colocar como esse register também? Pode, nos seus programas você pode. Aí vocês mantêm ali, só que aqui na hora de você compilar, você coloca uma outra flag mágica, que é a traço O3. Essa traço O3, opa, eu segurei o shift.
Esse terá só 3, eu vou dizer para o compilador o seguinte: otimiza o que você puder, se vira. É basicamente isso. Para ele tentar fazer um programa mais rápido possível em cima desse código que eu fiz. Agora eu vou executar. O meu deu erro. O meu deu erro. Vamos ver o que você colocou agora. Você colocou o traço 03. Mas é 3? Traço O, de otimização. Ah, tá. É a mesma coisa? Ou seja, ele executou em 0.01. Ah, esse foi igual. Hã? Igual, é igual. Mas, pô, se aqui eu já tinha otimizado tudo que dava, como é que ele rodou isso aqui em 001? Já tinha na memória? Fácil de ser. Quem fez mais? Novamente, o que esse programa faz? Nada. Ele percebeu isso. É um programa que não faz nada. Então ele nem roda esse laço. Ah, tá. Ele tem. Não é magia, então. Ele chega a ser esperto até esse ponto de saber o que de fato você fez que é útil ou não. Nossa, que legal. Se eu colocar aqui para ele Imprimir. result Ele vai dar um loop infinito. não, é só para ele incrementar aquela variável result ali. Ah, tá. E se eu coloco aqui, vamos supor, printf, porcentagem D no final, vírgula result. Salva, compila e roda. E agora, que ele está fazendo de fato alguma coisa, que ele tem uma variável, quanto tempo você acha que isso aqui vai levar para executar? Não sei, peraí. É com chefe, result. É, ali no finalzinho. Coloquei um result mais junto com o B++. E estou iniciando a result em 0, lá em cima. Não, a porcentagem dele. Ah, sim. Vírgula result. Beleza. Salva. Compila. Esse? Não, era só 3. E roda. Meu Deus. Deu uns bugs aqui. Deu bug? Por que deu bug? Vocês deram me imprimiu. Isso não imprimiu. Não, imprimiu isso. É porque você colocou o printf dentro do laço. Ah, tá. Aí ele está rodando aquele while lá e fazendo. Não, aí você vai colocar depois que o programa for finalizado. Tá? Peraí. Antes da última chave. Comenta aquela linha. Salva. Agora de novo. Run. Novamente 0,01 segundo, só que ele fez o cálculo. E agora, como que ele fez isso tão rápido? Bruxaria? Novamente, ele percebeu o seguinte: no final das contas, essa result é esse valor multiplicado por esse. Foi a única conta que ele fez. Nossa. Ou seja, com esse O3, você consegue dar uma boa otimizada. Agora que eu vou enrolar ele. O que isso aqui vai fazer? Eu estou iniciando minha result em 0 e vou falar result igual a 0 mais 0. Result igual a 0 mais 0, 0 mais 0. Ou seja, isso aqui não vai ser de 0. Ou seja, é mais um cálculo que ele podia muito bem pular, né? Se ele fosse de fato tão esperto. Mas vamos ver quanto tempo isso aqui vai levar para rodar? Opa! Ele é mais esperto que você. Dessa vez ele ganhou de mim mesmo. Vamos ver agora. Compila e roda. Ah! Ou seja,
Nesse caso, ele já não conseguiu, ou seja, se traço a 3 ele não chega a ser milagroso. Mas o que ele percebe, que consegue fazer no seu programa para ele dar uma turbinada, ele já faz automaticamente, mesmo sem você usar o register. Ele já percebe quais variáveis você está usando mais e já otimiza. Fora o register, um outro recurso que o processador tem é o seguinte. Hoje em dia os computadores não tem mais só um núcleo. É MPK. Agora, no caso do processador do meu Note, ele tem 4 processadores e mais um espelhado, que é uma tecnologia maluca da Intel. Quando eu faço um programa desses, vocês vão ver que ele só vai utilizar praticamente um núcleo. Cadê o terminalzinho? Setinha, vem pra cá, sai da frente. Dá uma encolhida. Vou rodar de novo. Você viu que ele deu 100% em um núcleo, executou e parou. O resto do meu processador está todo ocioso. Ou seja, eu não estou usando praticamente recurso nenhum no meu processador ainda. Nessa brincadeira. Agora eu vou ensinar vocês como que utiliza mais recursos do computador. Isso aqui é um programinha bem bobo também. Esse media.c. Basicamente o que ele faz no meio dessa cambulata toda? Média serial, perdão. É um programinha que ele vai pegar um vetor, vai colocar um número grande de coisas ali dentro, e depois ele vai rodar um laço de i igual a 0 até o maior contador, que é o valor que eu vou definir ainda. Vai colocar um número aleatório nesse vetor e vai sair somando todo mundo. No final ele vai dividir a soma total pelo número de elementos que eu tinha. Ou seja, ele vai tirar a média desse vetor. E uma coisa que eu acho que vocês não viram ainda, aqui no int main, normalmente você não coloca atributo nenhum, né? No caso aqui eu coloquei int c char asterisco argv. Isso aqui o que ele faz? Esse primeiro inteiro, ele vai contar quantos argumentos eu estou colocando na hora da execução. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Isso daqui é uma forma de você representar uma matriz de caracteres, que é onde ele vai armazenar os argumentos. No caso aqui, para poder brincar com isso, eu coloquei aqui if argc menor que 2, printf, usei, taranã, size of vector, e dei um exemplo aqui de execução. Como é que ele funciona? Esse argc, ele vai contar os argumentos. O primeiro argumento vai ser sempre o nome do executável que você deu. Se você chamar ele de exe, ele vai aparecer como exe. Se você chamar ele de banana, vai aparecer banana. O nome que você dá para o executável vai acabar caindo no primeiro argumento, na primeira linha da minha matriz. E os outros argumentos é conforme eu for colocando. No caso, se alguém for tentar executar esse programa, vamos supor, só com ponto barra exe, só vai ter um argumento, certo? Que é o nome do executável. Aí ele vai entrar aqui nesse if e vai falar aqui, usage arg0, que é o executável, insira o tamanho do vetor e aqui ele dá um exemplo de uso. Que é para você instruir o usuário a manipular seu programa. Isso aqui é interessante quando você vai fazer uma medição de desempenho, você não tem que ficar usando scanf. Você coloca, na hora da linha de execução, você já coloca o que você vai querer que entre como parâmetro. Você não precisa ficar colocando scanf no programa. Aí ele pega e roda essa coisa toda. Vamos ver quanto tempo que dá para brincar com isso aí. Tem. Aqui, ao invés de compilar o melhor do mundo, vou rodar o média serial. E o que acontece? Se eu executar só isso daqui, o meu programa não vai rodar porque ele vai entrar naquele if e vai falar, informe o tamanho do vetor. E ali ele dá um exemplo de execução. Então vou colocar aqui, ponto barra exe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um vetor bem grandinho. Time. Segundo, meio rápido.
Vou colocar mais um zerinho. Aí ficou demorado demais. Caramba. Acho que vai levar uns 10 segundos, porque eu aumentei em 10 vezes o meu problema, né? Nossa. Em vez de 10 aqui, eu vou colocar 5 então. Quebrar pela metade, aí vai executar uns 5 segundos. Caramba, dá pra postar. Gosto muito calor, dá pra ganhar o dinheiro. Daí aqui, o que ele me informa? Nesse time. O real é o tempo real que isso aqui ele vai para executar. Isso aqui é o tempo que ele de fato gastou com o meu programa. Esse sys é o tempo que ele gastou fazendo outras coisas. Porque ele não está executando só meu programa, ele está exibindo um vídeo aqui, está mandando para o retroprojetor, está lendo o movimento que eu faço no mouse. Tudo isso requer processamento. Aí isso aqui é o tempo que ele perdeu durante a execução para poder cuidar das outras coisas que estão rodando por trás. Agora vou ensinar vocês a fazer isso dividindo esse vetor em várias partes e cada parte mandar para uma CPU resolver. O negócio da aula passada, né? Exato. Que é esse médio aqui que vocês vão querer me matar por causa desse código. Meu Deus. Vamos por partes. Primeiro eu tenho a main. Aqui agora, ao invés de falar só o número do vetor, eu vou colocar aqui number of threads. Essas threads é a quantidade de processadores que eu quero usar. Não tem que colocar uma barra N depois do número of thread? Hã? Barra N? Não, é só colocar com espaço. Aí o que ele vai fazer? Eu criei uma variável aqui, a max threads, que ela vai receber o número de threads que eu criei. O que significa esse atoy? A toy ele converte uma string para um inteiro. Porque aquilo lá está no formato de string, lembra? Eu preciso passar isso para um inteiro. Aí depois eu salvo no meu max count o tamanho do vetor que eu vou usar. Aí aqui ele imprime o número de threads que eu estou usando e o tamanho do vetor. Aloca thread data array. Aí a coisa já começa a complicar um pouquinho. Esse thread data array é o seguinte: eu vou usar vários processadores, certo? Sim. Só que eles precisam ter uma comunicação entre eles. E também para mim poder passar os parâmetros para ele do que ele vai fazer, da onde que ele começa, onde que ele termina, eu tenho que informar tudo isso para ele. Portanto, eu preciso de um trecho de memória compartilhada, correto? Aí aqui na minha variáveis globais, eu já declaro um struct, que é onde eu vou passar essas informações. Aí as informações que eu vou passar para a minha thread é a ID de cada uma, ou seja, você vai ser a thread 0, você vai ser a thread 1, 2, 3, até a thread N, e o soma parcial é a thread que vai me informar que é o resultado que ela conseguiu gerar. E depois eu vou ter que juntar esses resultados e fazer a divisão. Aí esse pthread T, ele é onde eu de fato crio as threads. No caso aqui, eu vou criar um número max threads de threads. Aí eu já deixo elas declaradas, mas elas não estão rodando ainda. Aí nesse for, para cada uma das threads, eu inicio aquele struct meu. Aí eu falo, cada thread vai receber o i como id, que é o negócio do contador aqui. E aqui, de fato, eu crio a thread e boto ela para rodar. Aí os parâmetros que eu tenho que usar é o endereço da thread, um null aqui que não precisa mexer com ele. Esse thread process é a função que ela vai rodar. Ele está aqui embaixo. Isso aqui é o que cada thread vai fazer. Como assim um ponteiro para uma função? Não sei. Mandaram fazer assim e é assim que tem que ser feito. Você cria um ponteiro para uma função e passa o endereço dela para ele, para cada thread. E aqui é onde eu passo os argumentos. Só que eu tenho que colocar esse void asterisco, que é para ele tirar o casting. E para ele não interessa se é um struct, se eu estou passando inteiro, o que eu estou passando para ele não interessa. Eu tenho que passar um conjunto de bytes. Aí esse void asterisco, eu tiro o casting. Isso aí eu só vou resolver dentro da thread. Ou seja, a partir desse momento, cada thread que eu criei vai rodar isso aqui.
Daí eu vou ter um i, que eu vou usar como contador, e um thread ID, que é onde eu vou salvar a ID de cada thread. Aqui eu vou salvar o número de operações que cada uma vai fazer, que por sua vez é o tamanho do meu vetor dividido pelo número de threads que eu tenho. Ou seja, ao invés de eu rodar de 0 a 1000, cada um vai rodar de 0 a 250, se eu usar 4 threads. Eu divido o serviço entre elas. Inicio a minha soma local em 0. Inicio aquele struct a partir daquele conjunto de bytes que eu mandei. Esse que eu já ensinei na primeira aula. Aqui eu passo como parâmetro aquele thread arg para o meu myData, que é o struct. Complicadinho. Vocês vão ficar bravos. E falo que o thread ID está dentro do myData, que é o struct ID. Deu para entender? Apesar das compliqueiras? Mas eu não conseguiria fazer algo assim, não. Não, tá. Eu criei um struct. Dentro do struct, eu estou salvando uma ID e estou salvando o resultado parcial, certo? Aí aqui o que eu falei para ele? Eu declarei o myData, que é um struct, e estou falando para ele que a ID dele, que ele vai ter que usar para fazer o processamento, está em myData thread ID. Eu estou entrando dentro do struct para poder puxar isso inteiro. Entendeu? Esse seed é para mim usar na hora de gerar números aleatórios para preencher o vetor. Porque você tem a função normal range, que ela gera um número aleatório, só que o que acontece? Todas as threads vão querer acessar ela ao mesmo tempo, para poder preencher o vetor. Isso vai dar um conflito. Quando eu uso essa range R, ao invés de deixar esse parênteses vazio, eu tenho que passar uma semente para ele que é qualquer coisa. Que é só um conjunto de bytes que ele vai usar para gerar um número aleatório. Para ele não ter que acessar a variável global da range e todo mundo querer acessar a mesma coisa ao mesmo tempo. Aí cada um gera seus próprios números aleatórios. Só isso. Serve esse seed. Aí eu falei que ele é igual ao cheat, porque é um conjunto de bytes qualquer mesmo, então dane-se. Iniciou a soma parcial em 0. E eu falo para ele, a partir de 0 até o número de operações que eu mandei você fazer, você vai preencher o vetor com um número aleatório e a sua soma local é igual a... Vocês conhecem esse símbolo mais igual ou não? É soma? Então, Sim, não é igual soma local igual. Soma local mais vetor? Mais a posição do vetor. Só isso. Ou seja, aqui ele vai somar todo mundo. Dentro desse trechinho restrito da thread, e depois ele salva a soma parcial no meu struct. Conseguiu captar? Não precisa tentar aprender a fazer isso, porque é só para vocês entenderem o funcionamento da coisa. Mas é difícil. Aí agora eu volto na minha main. Esse pthread join, ele vai esperar todas as threads terminar o serviço delas. E daí depois eu vou fazendo aqui. A soma total vai ser a soma de todas as somas parciais, correto? Aí eu já tenho meu valor total e dou um printf nele. Calculei a minha média usando trocentas threads. Agora é só para poder brincar com isso. Média serial, não. Agora vai ser a média coisa. Aí o bicho pega. Se eu tentar executar normalmente ele não vai. Eu tenho que colocar aqui traço L P thread, que é para o compilador entender que eu estou usando essa biblioteca do pthreads. Tanto que se você tentar executar esse código no CodeBlocks ele não roda. Ele só roda no coisa se você colocar esse traço LP thread na frente. Quantos que eu estava rodando lá? Era 5 milhões qualquer coisa, né? Aqui. Agora eu vou começar brincando só com uma thread, que é a execução serial normal. 5 segundos de novo. Para poder fazer um comparativo. Setinha. Faz de mim não.
Tá, ele só movimentou uma, né? Ó, a CPU 4 foi para 100% e o resto está ocioso. Gerando o resultado, beleza. Agora eu vou trabalhar com duas threads. Agora a CPU 5 e a 4 que estão em 100%. E o tempo caiu pela metade. Porque cada uma fez metade do serviço. Se eu rodar agora com 4 threads... Foi bem mais rápido de novo. 1 segundo e ponto 8. No caso do meu aqui que tem 8, dá pra me esticar até 8. 1 segundo. Ou seja, agora eu já estou usando todo o potencial do meu computador. Se eu colocar aqui um número um pouquinho maior para poder ter graça, né? Vou colocar 15, uns 20. Segmentation fault. Estourou a memória. Não coube tudo isso. Ó, agora foi todo mundo para 100%. Não faz não. Ou seja, agora sim eu estou usando todo o poder de processamento do meu computador para resolver esse problema. O que o user significa mesmo? O user é o tempo que ele gastou para executar meu programa. Todos os CPUs. Sim, agora ele está dando 13 segundos aqui, porque é o tempo que ele teria gasto se eu tivesse feito paralelamente. Porque ele foi somando o tempo que cada uma gastou e mandou brasa. No caso aqui, vamos supor, agora vamos dar uma exagerada bonita aqui. Vou executar com 4.096 threads. Meu processador, infelizmente, não tem 4.096 núcleos. E o que acontece? Ele vai ter que pegar o problema, dividir em 4.000 partes, executar elas 8 a 8 e depois juntar todos aqueles resultados. O tempo até piorou. Ou seja, quanto mais perto você colocar o número de threads do número de processadores que você de fato tem no seu computador, melhor vai ser. Agora, isso aqui ficou bem complicado, né? Aí tem um outro macetinho que chama OpenMP. Tá, só isso. É basicamente o código serial. Só que o que eu faço? Esse for aqui, que é o que vai fazer tudo, eu falo para ele OpenMP paralelo, que eu vou falar, essa parte é paralelizável. Eu já aviso no compilador que essa parte é paralelizável. O I e o SID, cada thread vai ter a sua. Cada thread vai ter o seu contador e cada thread vai usar uma semente diferente para gerar um número aleatório. É isso que eu estou informando aqui. E o meu resultado final é uma redução, no qual você vai fazer um somatório da variável soma total. Só falei isso para ele e aqui tem um for. Se vira com ele. Nossa. E ele faz toda a paralelização, toda aquela coisa maluca que eu fiz, ele faz tudo automaticamente. Daí, novamente... Mas eu preciso usar aquela negócio para rodar? Aquela biblioteca para rodar? Só que agora eu vou usar o OpenMP. Faço OpenMP, é outra biblioteca. Novamente, vamos. Estou colocando tudo como .exe para mim não ter que mudar o nome aqui atrás. Mas mudou o nome do arquivo, agora é médio OMP. Tá certo, perdão. Já ia dar caca já esse negócio. Vai. Undefined. Ah, que eu coloquei com LP thread. Ô, cabeça de ovo. Beleza. Vamos executar essa criança para ver no que dá. Novamente o teste clássico usando só uma thread. 5 segundos. Ó. Com duas. 2 segundos e meio. Esse computador meu aqui tá com um probleminha, né? Por isso que às vezes ele trava a tela. Deixa eu dar uma mexida aqui. 1 segundo e meio e está evoluindo normalmente. Se eu colocar aqui as 8. Deixa só com 4 que eu não tinha mostrado com 4.
para vocês mesmo. Em vez do 5 eu coloco 10. E cadê a setinha? Executa. Ele vai movimentar exatamente metade deles, que foi a 2, a 3, a 4 e a 7. E rodou. Ou seja, com isso aqui você pega basicamente o código serial normal e você só avisa para ele qual é o trecho paralelo e quais variáveis que não vão ser compartilhadas. Só isso. E ele se vira para paralelizar tudo. Perfeito ou não? Bem assim. Vocês conseguem chegar com qual probleminha disso aqui? Comparado com o outro? Não sabe quando o outro vai começar? Não, isso aqui ele resolve. Que tipo de situação que eu consigo resolver com aquele pthread e que nesse aqui eu não consigo resolver? Você consegue imaginar? Você põe mais threads do que isso aqui? Não, aqui eu posso colocar quantas eu quiser também. Naquele outro, eu não falava o que cada thread ia fazer. É. Nesse aqui eu não faço isso. E se eu quiser que elas façam coisas diferentes? Não tem como especificar. Aqui, por exemplo, cadê? Vou puxar um outro código aqui agora. Que é o 2 coisa. O que eu estou fazendo? Thread 1 vai falar A, thread 2 vai falar B. Ou seja, vai ficar ali A, B, B, executando esses dois negócios ao mesmo tempo. Dessa vez aqui, aquele treco ali em cima não vou precisar usar, eu falei que vai ser um useless. Que é um treco que não serve para nada. E vambora. Cadê aqui? Voltei aqui. Não, agora vai ser o 2 coisas. Interessante, né, Luizete? Tadinho. Do mal, Está executando as duas funções ao mesmo tempo. Caramba. Ou seja, eu fiquei 10 segundos brincando, mas eu comi 20 segundos da minha CPU. Porque eu fiquei colocando duas CPUs, uma para ficar imprimindo A e outra B. O que é esse segue aparecendo no final? O quê? Não sai que acabou? Esse C é um comando que eu coloco aqui, Ctrl C, porque quando você coloca, vamos supor, I menor que sei lá quem, aquelas coisas, ele vai separando por trechos. Se a afirmação for verdadeira, ele coloca o número 1. Se for falso, ele coloca o número 0. Como eu coloquei aqui while 1, essa condição sempre vai ser verdadeira, ele vai rodar isso aí para sempre. Daí, quando eu dou esse comando Ctrl C no terminal, é para ele parar a execução. E ainda ia continuar. Não, isso aqui vai rodar para sempre, até aquela bateria do meu Note. Você não teria que rodar só até 100 mil? Até 100 mil? Não. Ele vai rodar até 1000 e vai imprimir o B. Voltar pra... E vai imprimir B. Porque eu coloquei isso daqui para ele perder tempo fazendo alguma coisa antes de imprimir. Ah, entendi. Porque se eu deixasse ele só imprimindo, as duas threads iam ficar disputando o monitor ao mesmo tempo. Aí o meu uso de CPU não ia lá para cima. Agora aqui uma outra brincadeirinha que dá para fazer. Just for fun. Tem um comando que você consegue usar que é o system. Que nele você passa como parâmetro uma string. O notebook ajuda. E o que eu colocar aqui dentro, ele vai executar no terminal como se fosse um comando. Eu consigo conversar com o meu sistema operacional a partir dessa system. Mas é linguagem de baixo. Não. É a linguagem que eu usaria aqui. Se eu colocar ele no system de edit, ele vai abrir um terminal para mim aqui. Ou seja, eu consigo, a partir do meu programa, mandar o sistema operacional abrir um programa, fechar alguma coisa, executar qualquer outra coisa. Já que eu tenho um arquivinho ali de áudio, Mandar executar lá. Tchau. setinha, ajuda. Beijinho morreu. Show. Vem pra cá. Então você vai fazer cvlc audio.mid. Beijo. Compila.
e roda. Cadê a música? Uma thread está imprimindo BBBBBB e a outra está executando a música. Quando você ouvir aqui, ele está só com 1 a 100%, porque o BBBBB está executando o tempo todo, e como a música é um processo mais simples, não está usando quase nada da outra thread. Mas isso é uma prova que o programa está executando duas coisas ao mesmo tempo. Pega essa informação de memória. Parou. Por hoje era basicamente isso a brincadeira. Você consegue fechar, por exemplo, alguma janela? Algum executável? Então, aí no terminal tem um comando que você dá que é o kill, que é para ele matar um processo. Nossa. Só que daí ele fala ali, eu usei como é que funciona, só que eu não sei como é que ele funciona direitinho. Daí se você aprender a usar esse kill e no meio do seu programa você colocar ali system, kill sei lá quem, ele vai matar outro processo. Não. Oi? Ah, deve ter. Tem comando para essas coisas tudo. Pra tudo que você imaginar tem um comando que resolve no Linux. Sim. O último detalhe é o seguinte, quando vocês forem usar, caso vocês usem esse OpenMP, esse pragma, ele funciona da seguinte maneira. O computador, a princípio, entende isso aqui como se fosse um comentário. Ele ignora isso aqui. Ele só vai ler a hora que ele chamar essa biblioteca. Se eu tentar executar esse código sem essa biblioteca, ele vai rodar normalmente. Só que não vai fazer nada. Ele vai executar em serial e acabou. E aqui, o problema disso é o seguinte, vamos supor, eu tenho que colocar aqui pragma OpenMP paralelo. Vamos supor que eu coloco paralelo só com um L. Ele vai executar. Mas Ele não vai... Ah, não. Não, porque ele não vai entender o que é isso.